E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre uma das áreas da geologia que recebe o nome normalmente de geologia ambiental. Em alguns pontos eu acho que vou acabar me aprofundando um pouco, mas é porque eu quero realmente passar algumas coisas, alguns conhecimentos que eu acho que teriam sido interessantes para mim quando eu comecei a trabalhar nessa área. E se você tem interesse nessa área, eu sugiro que você fique até o fim, porque eu vou mostrar alguns documentos que eu acho que vão te ajudar a ter uma ideia melhor de como que essa área realmente funciona na prática. Mas então vamos lá. A geologia ambiental é uma área da geologia que estuda principalmente os sistemas naturais da Terra e as interações entre esses sistemas e as populações humanas que estão vivendo ali, focando principalmente nos impactos que as atividades dessas populações vão causar no meio e também nos impactos que o meio pode ter nas populações que estão habitando em determinado local. Uma característica dessa área, que eu acho que a diferencia um pouco de outras áreas da geologia, é, de certa forma, a necessidade maior que a gente tem de conhecer a legislação. Isso porque, se você olhar as principais áreas da geologia, como a mineração e a exploração de petróleo e gás, a motivação por trás é principalmente econômica. O objetivo final é o lucro. E, por outro lado, algumas áreas como a paleontologia, a motivação é mais científica, é mais ir atrás do conhecimento. Acaba que tem as suas implicações práticas e econômicas também, mas por trás a motivação é muito mais científica. E já na área ambiental, a motivação que existe por trás para fazer com que as empresas gastem dinheiro com isso, no fim das contas acaba sendo a lei, que pode vir na forma de um receio de levar uma multa ou então de uma obrigação que existe por parte do Estado, por parte do governo, para que a empresa siga determinado procedimento para que uma obra possa acontecer ou então para que uma indústria possa funcionar. Então, para os geólogos que atuam na área ambiental, acaba sendo essencial ter um conhecimento um pouco mais aprofundado da lei, porque se a gente não conhece a legislação, a gente pode não saber exatamente como executar um trabalho e, às vezes, se a gente não conhece algumas exigências da lei, a gente pode nem saber que a gente poderia ou deveria estar fazendo algum serviço. Então, dentro da geologia ambiental, algumas das principais atividades são a identificação e remediação de áreas contaminadas, a gestão de resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos, gestão também de riscos geológicos e também a atividade de avaliação de impacto ambiental, que é a que eu vou falar mais nesse vídeo, porque é a área que eu conheço melhor e também porque eu percebo que parece que dentro da geologia ambiental, a atividade de avaliação de impacto ambiental é a atividade que os geólogos mais costumam participar. Eu também acho que essa é uma área que é uma boa porta de entrada para quem está começando a carreira, porque dentro de um trabalho de avaliação de impacto ambiental, você nunca está sozinho. Sempre é uma equipe relativamente grande, com profissionais de várias outras áreas, todo mundo trabalhando junto para concluir ali o trabalho. Então você está convivendo com pessoas de vários níveis de experiência diferentes, gente muito experiente, gente menos experiente, e você vai absorvendo ali um pouquinho de conhecimento de todo mundo. Então acaba que dá para crescer bastante profissionalmente, absorvendo conhecimentos desses outros profissionais. E aí um dos principais, se não o principal objetivo dessas avaliações de impacto é antecipar as consequências que as atividades humanas podem ter ali no meio e definir, antes que esses impactos aconteçam, quais medidas que podem ser tomadas para ou impedir que o impacto aconteça, ou então pelo menos reduzir os impactos ambientais que as ações humanas vão ter naquele ambiente. E esse processo de avaliação de impacto ambiental, ele costuma fazer parte ali do processo de licenciamento ambiental e, principalmente no caso de obras de grande porte, acontece através de um EIA-RIMA. E para quem não conhece, um EIA é um estudo de impacto ambiental, que é um documento mais técnico que traz os resultados dos trabalhos que foram feitos ali no local, para ajudar a avaliar a viabilidade ambiental de um empreendimento. Já o RIMA é um documento mais simples, que normalmente traz as conclusões ali do EIA em uma linguagem um pouco mais simples e menos técnica, com o objetivo mais de divulgação do estudo para o público em geral. E aí quem exige esses estudos são os órgãos ambientais, que no caso pode ser o próprio IBAMA, no nível federal, os órgãos estaduais e também dependendo das próprias prefeituras municipais, dependendo aí do tamanho e do tipo de empreendimento. E os sites desses órgãos normalmente têm manuais mostrando os pontos que eles querem que constem nesses estudos de impacto ambiental, seja um EIA mesmo ou então um estudo menor. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os manuais de licenciamento do estado de Goiás e também do estado de São Paulo. O do estado de São Paulo ele é bem completo, tem bastante coisa, vale a pena dar uma olhada principalmente na parte do meio físico, que é a parte que a gente como geólogo tende a ser responsável. E para quem quer trabalhar nessa área, eu vejo dois principais caminhos. Um deles fazendo parte dessas equipes de consultoria ambiental, que vão elaborar esses estudos de impacto ambiental para apresentar para os órgãos ambientais, ou então trabalhando dentro dos órgãos ambientais, normalmente na função de analista ambiental,
recebendo esses estudos e analisando os estudos. E aí, de novo, seria dentro das prefeituras, órgãos estaduais ou então do IBAMA. E a propósito, o IBAMA tem alguns anos já, ele está solicitando que faça um concurso, ele está pedindo acho que mais de 800 vagas para analista ambiental. Vou colocar aqui na descrição do vídeo também alguma reportagem a respeito disso para vocês darem uma olhada se tiverem interesse. E agora, para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que funciona o trabalho de elaboração de um estudo de impacto ambiental, normalmente você tem uma equipe formada por 4 grupos de trabalho diferentes e um coordenador. E aí um desses grupos costuma ser formado por pessoas que têm experiência naquele empreendimento específico. Vamos supor que seja um estudo de impacto ambiental para a construção de uma rodovia, por exemplo. Então, normalmente você vai ter ali engenheiros que têm experiência no funcionamento de uma rodovia, nas obras de construção e manutenção de uma rodovia, que eles conhecem melhor como é que ela funciona. E aí os outros 3 grupos são o grupo do meio físico, o grupo do meio biótico e o grupo do meio socioeconômico, às vezes recebe o nome também de meio antrópico. E nós, como geólogos, fazemos parte do meio físico. E aí o trabalho do grupo do meio físico pode ser dividido também em 3 principais etapas, que seria a primeira, que seria o diagnóstico ambiental das áreas de influência ali do empreendimento, a segunda, que seria a identificação, previsão e avaliação da importância dos impactos ambientais, e a terceira e última fase, que seria a definição das medidas de prevenção, mitigação, compensação e também de monitoramento dos impactos. E aí a primeira etapa, que é o diagnóstico ambiental das áreas de influência, começa definindo qual que vai ser a área de influência daquele empreendimento, normalmente dividindo em 3 áreas, uma maior que a outra, começando com a área diretamente afetada, a área de influência direta e a área de influência indireta. E cada uma abrange uma área maior. E depois de definir essas áreas de influência, começa a etapa realmente de caracterização delas, que seria realmente estudar o que tem ali. E isso acontece tanto de forma direta quanto de forma indireta. E de forma indireta seria você estudar ali todo tipo de trabalho que já tenha sido feito naquela área, e de forma direta que seria realmente o levantamento de campo que você vai fazer para avaliar aquela área ali, para estudar aquela área e caracterizá-la. E o nível de detalhamento do trabalho vai depender do tipo de empreendimento e também das exigências do órgão ambiental. Mas normalmente a área de influência indireta é feita mais por estudos secundários, estudando estudos que já foram feitos, e a área de influência direta e a área diretamente afetada normalmente são mais caracterizadas através de levantamentos de campo mesmo, de visitas que são feitas aos locais. E depois de definir e caracterizar as áreas de influência do empreendimento, você vai para a parte de identificação, previsão e avaliação dos impactos ambientais. E aí nessa parte, como vocês podem imaginar, você vai fazer uma correlação entre o meio físico que você identificou e caracterizou ali e as atividades do empreendimento para conseguir prever os impactos ambientais que vão ocorrer ali. Depois de identificar esses prováveis impactos, você vai para a fase de definir o que vai ser feito em relação a eles. E normalmente isso acontece através da proposição de medidas que podem ser normalmente divididas em medidas preventivas, mitigadoras, compensatórias, de recuperação ou potencializadoras. E as medidas preventivas são aquelas que têm o objetivo de realmente evitar que o impacto aconteça. As medidas mitigadoras são aquelas que têm o objetivo de reduzir o impacto, porque tem alguns impactos que acabam sendo inevitáveis, então você tem que tentar fazer com que eles sejam o menor possível. As compensatórias são para quando você tem um impacto que é inevitável e também não mitigável, então o empreendimento tem que encontrar alguma forma de compensar aquele impacto que ele vai causar ali. As medidas de recuperação são para quando tem a necessidade de corrigir algum impacto que foi causado, às vezes porque a medida preventiva ou mitigadora não foi o suficiente, ou então porque teve algum impacto que não foi previsto anteriormente. E também tem as medidas potencializadoras, que são porque nem todo impacto é ruim, tem alguns impactos que são positivos. Então você tem que pensar em alguma forma de fazer com que esse impacto seja ainda melhor. Isso é mais comum, às vezes, na parte do meio socioeconômico, por exemplo, que às vezes o impacto de instalação do empreendimento pode ser aumentar a renda da população local, ou então aumentar a oferta de emprego no local. Então você tenta pensar em formas de fazer com que esse impacto que é positivo se torne mais positivo ainda. Depois de feitas todas essas etapas, os grupos de trabalho montam um documento só, que normalmente é um documento bem grandinho, e apresenta esse documento para o órgão ambiental. Se o trabalho for aprovado, normalmente você entra em uma fase de monitoramento, para acompanhar ali se as medidas estão sendo suficientes ou então se estão tendo alguns impactos que não foram previstos na época da elaboração do estudo. E agora eu quero mostrar um negócio para vocês que talvez seja a parte mais relevante desse estudo. Eu vou mostrar aqui usando a tela do meu computador. Então, se você acessar aqui o site do IBAMA e for aqui embaixo na parte do licenciamento ambiental, empreendimentos e projetos, depois acessar aqui em processo de licenciamento e consulta estudos ambientais,
vai abrir essa janela aqui, que é bem esquisita na verdade, onde tem uma pasta para cada tipo de empreendimento diferente. Por exemplo, aqui pasta para ferrovias, e mais para baixo, por exemplo, hidrelétricas, hidrovias, linhas de transmissão, mineração, parque eólico, petróleo. E aí dentro de cada uma dessas pastas vão ter os estudos ambientais para esses tipos de empreendimentos. Por exemplo, se a gente abrir aqui dentro de linha de transmissão, tem várias pastas de novo para várias linhas de transmissão conectando às vezes subestações às cidades ou então um município a outro. E se a gente for aqui, por exemplo, no estudo do Santo Cristo Vacaria, e aqui dentro tem os documentos aqui do EIA e o RIMA aqui embaixo. Eu tenho eles aqui que eu já baixei porque a internet está um pouco lenta. Daí está aqui a capa do EIA, da linha de transmissão, e aqui também o RIMA. E como eu falei, o EIA ele é bem grandinho, aqui tem 717 páginas, enquanto o RIMA, como ele é um documento mais resumido, digamos assim, voltado para o público em geral, tem só 39 páginas. Aqui no EIA, de novo, se a gente descer ali no índice do estudo, vocês vão ver aquelas questões que a gente estava conversando mais cedo. Por exemplo, aqui a definição das áreas de influência. Aí tem a área de influência direta, a área de influência indireta. Aí no caso, como uma linha de transmissão, às vezes não tem área diretamente afetada, porque é um empreendimento linear. E aqui embaixo tem a metodologia de diagnóstico. Aí meio físico, meio biótico e meio socioeconômico. Depois diagnóstico ambiental, meio físico, meio biótico, meio socioeconômico, igual a gente falou. Depois avaliação, identificação e avaliação de impactos ambientais, caracterização e avaliação de impactos ambientais. De novo, meio físico, meio biótico, meio socioeconômico. E ali embaixo também tem as medidas mitigadoras, compensatórias e programas ambientais. E se a gente descer aqui, se eu não me engano era na página 137, tem uma figura aqui. Essa figura mostrando as áreas de influência da linha de transmissão. No meio tem uma linhazinha laranjada, que deve estar difícil de ver porque está bem clara, mas essa linha laranjada é a localização da própria linha de transmissão. Daí essa linha preta é a área de influência direta dessa linha de transmissão, e essa linha rosa, roxa, é a área de influência indireta, que é daquilo que a gente estava conversando, que cada área acaba ocupando uma área maior que a outra. E essa figura que está dentro da parte de geologia local. E se a gente for descendo aqui, vocês vão ver que é a parte da geologia, que está descrevendo as rochas que são encontradas no local. Vai ter algumas cavidades também, e aqui, se não me engano, é formação Serra Geral. Então vai ter muita rocha ígnea. Deve ter alguns basaltos aqui embaixo também. Aqui os riólitos com vesículas, basaltos colunares. E aí vale a pena vocês pegarem e darem uma olhada na parte do meio físico para verem como é que funciona, que tipo de trabalho que o pessoal faz nessa parte de avaliação de impacto ambiental. E já aqui no RIMA, como a gente comentou, que ele é bem mais simples. Se você olhar, ele é todo colorido, com letras maiores, justamente porque ele é mais voltado para o público em geral. Enquanto o EIA ele é mais técnico, voltado para pessoas que trabalham na área ambiental. E era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Não esquece de curtir o vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é interessante. Se inscreve no canal se você quiser. E até a próxima e tchau!